Praias ao redor do mundo são nada menos que tesouros de estranhas e imprevisíveis descobertas. Cada praia tem visto a sua cota parte de coisas estranhas e criaturas se lavar em terra. Enquanto a maioria das coisas sendo vomitadas pelas águas são detritos, lixo plástico e outros resíduos humanos que, francamente, não deveriam ter sido jogados nos oceanos e no mar para começar, mas na maioria das vezes algumas coisas seriamente surpreendentes acabam aparecendo. Nos últimos anos, muitas criaturas que a gente não sabia da existência também desembarcaram nas praias para surpresa dos biólogos marinhos. De fato, todos os tipos de coisas inacreditáveis têm feito seu caminho para as praias, sejam elas vivas ou inanimadas. Enormes espécies de peixes monstruosos, partes de corpo humano, relíquias históricas e até mesmo aviões e navios perdidos das guerras mundiais têm se derramado em várias praias. Às vezes centenas de milhares de espécies particulares que habitam o oceano começam a se lavar na costa como se estivessem travando uma guerra contra os habitantes da Terra. Mas tem uma razão por trás disso e nós vamos compartilhar com você. Não é tão estranho quanto parece que animais únicos e coisas há muito perdidas ressurjam nas praias, depois que todas as correntes de água são fortes o suficiente para carregá-las para qualquer lugar que a natureza pretenda. Além das praias serem o centro de atividade divertida, não há nada de errado em aspergir a diversão, um pouco de fascínio. Você sabia que só a Austrália tem mais de 10 mil praias? E se você visitar uma praia todos os dias por 27 anos, você com certeza ainda não teria visto todas elas. Incrível, não é? Bem, se você ama ficar na praia ou simplesmente não suporta por causa de toda a areia, nós podemos garantir que você não será capaz de se manter fascinado por todas as coisas incríveis que estamos prestes a mostrar para você que se arrastaram pela costa. Então certifique-se de ficar por aqui até o final e conte pra gente o que você acha disso. Número 1. Osso de dinossauro. Ninguém esperava que um osso fragmentado do fêmur se escondesse nas profundezas da água durante milhões de anos para vir à superfície em uma praia em Washington. Mas este não era um osso de dinossauro comum, ele pertencia a um grupo mais assustador de bestas chamado terópodes. Este era um grupo de dinossauros carnívoros de duas pernas, como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor. Estes estão relacionados às aves dos tempos modernos. Segundo pesquisadores, o fóssil de 80 milhões de anos de idade foi avistado por cientistas quando eles estavam procurando por invertebrados marinhos extintos, com conchas espiraladas chamadas amonites. Seu trabalho de campo estava focado nas Ilhas San Juan, um arquipélago localizado perto da ilha de Seattle. A maré estava fora em abril de 2012 quando eles notaram o osso fossilizado preso em uma rocha marinha. Os pesquisadores chamaram imediatamente os paleontólogos da Universidade de Washington. Eles enviaram uma equipe para escavar melhor o fóssil com a ajuda de uma serra de rocha. Eles demoraram mais de um ano para preparar o fóssil. Inicialmente foi difícil dizer algo sobre o fóssil, mas uma vez que eles removeram o fóssil da rocha e o viraram sobre ele, revelaram alguns segredos incríveis. Havia muitos sinais indicando que o fóssil era metade do fêmur esquerdo de um dinossauro terópode. Tinha cerca de 16,7 polegadas de comprimento e 8,7 polegadas de largura, e teria sido de cerca de 1,5 metro antes de se quebrar. O osso fossilizado tinha uma cavidade oca média única para os terópodes, mas agora ele está cheio de rochas e está todo fossilizado. Esses ossos ocos também ligam estes dinossauros às aves modernas, que também compartilham a mesma característica. Os cientistas acham que eles têm sorte de ter encontrado isto. As amêijoas encontradas perto do espécime pertencem à espécie Crassatellites conradiana, que viveu em águas rasas. Estas amêijoas sugerem que o dinossauro provavelmente morreu no mar e foi jogado ao redor antes de finalmente encontrar o seu lugar de descanso. A descoberta desse osso fez de Washington o 37º estado dos Estados Unidos onde os fósseis de dinossauros foram desenterrados. Ainda não está claro a que espécie esse dinossauro de Washington pertence, mas os especialistas têm especulado que ele definitivamente não é um T-Rex, pois ele percorreu a Terra cerca de 15 milhões de anos depois deste. Alguns pensam que poderia ser o Tiranosauroide, um grupo de dinossauros que viveu na América do Norte durante o final da Era Cretácea. Número 2. Avião de combate da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, um avião de combate americano caiu na praia do norte do país de Gales em setembro de 42. Este avião, desde então, foi enterrado na areia da costa e ocasionalmente emerge como um fantasma do fundo do mar. Este avião recebeu um status de proteção. De acordo com oficiais do governo galês, o local de testes do Lockheed P-38 Lightning é o primeiro local de acidente aéreo militar no Reino Unido que recebeu status de proteção por seu valor histórico e arqueológico. Foi apelidado de Mail of Harlech, por estar enterrada a cerca de 2 metros abaixo do fundo do mar ao largo da costa em Harlech. Ela se torna visível quando as condições do mar e da areia são adequadas. O avião foi pilotado pelo segundo-tenente Robert F. Elliott, pertencente a Reed Square, Carolina do Norte. O avião voou de Lambetter em uma missão de treino de artilharia, mas encontrou problemas e teve que cair em terra.
O piloto teve a sorte de se afastar dele com segurança, mas foi dado como desaparecido em ação após alguns meses. O avião foi descoberto 3 vezes desde o acidente, nos anos 70, em 2007 e, por último, em 2014. Não há planos de resgatar o avião. Matt Rimmer, um historiador da aviação local, acredita que a programação do naufrágio do avião pela CALD significa e reconhece o papel histórico desta aeronave, e fala muito sobre o papel desempenhado pelo país de Gales na guerra aérea contra a Alemanha nazista. Número 3. Sacos de mãos humanas. Em 2018, pescadores russos avistaram um saco no extremo leste da Sibéria gelada, na margem do rio Amur, perto da fronteira com a China. Eles ficaram perplexos com o que encontraram no saco. Havia 54 mãos cortadas dentro dele. A polícia local relatou que as mãos congeladas pertenciam a pelo menos 27 pessoas. Eles compartilharam este número depois de realizar verificações de impressões digitais. Equipamentos médicos, curativos e sapatos cirúrgicos também foram encontrados perto das mãos. De acordo com o Sibera Times, um comitê de investigação chegou a uma estranha explicação a respeito desse incidente. Essa descoberta provocou muita fofoca e teorias da conspiração do assassinato. Acontece que estas mãos eram, na verdade, de um laboratório forense ou de um hospital e foram levadas para a praia porque foram descartadas impropriamente. Na Rússia, as mãos de cadáveres não identificados são às vezes cortadas. Isso é feito a fim de reter as impressões digitais para a identificação após o enterro. No entanto, neste caso, ambas as mãos de mais de 2 dúzias de pessoas foram encontradas no saco. E também não está claro por que as impressões digitais não são tiradas e já estão armazenadas em um banco de dados ao invés de cortar a mão de um cadáver. As autoridades declararam inequivocadamente que estas mãos não são de origem criminosa, mas seu método de descarte foi ilegal. Mesmo assim, ainda é uma visão assustadora para qualquer um, especialmente para aqueles que a viram em primeira mão. Número 4. Golfinhos conjuntos. Em 2014, um golfinho com 2 cabeças foi levado para uma praia no oeste da Turquia. Estes eram crias conjuntas de golfinhos e foram encontrados em uma praia em Dikili, perto da cidade de Egeu, em Izmir. Um professor de ginástica chamado Turgul Metin, de férias na área, foi quem o descobriu. De acordo com cientistas, estes são gêmeos conjuntos. O golfinho com 2 cabeças estava morto quando foi encontrado. Especialistas afirmaram que a cria tinha cerca de 1 ano de idade e media apenas 3,2 pés de comprimento. Turgul, o professor de ginástica, diz que ele não podia acreditar no que os seus olhos estavam vendo pela primeira vez. Ele pensou que seus olhos estavam pregando uma peça nele, pois ele nunca tinha visto ou mesmo ouvido falar de algo assim antes. Ele chamou imediatamente a polícia, que veio e retirou o golfinho da praia. O cadáver foi levado para um laboratório para investigação, e isso dizia que os olhos em uma das cabeças dos golfinhos não estavam totalmente abertos. O buraco do golpe em uma das cabeças foi fechado. O professor assistente Mehmet Gogoglu, que trabalha no Departamento de Biologia Marinha da Universidade Eike Deniz, diz que ele deu boas-vindas à oportunidade de estudar este estranho golfinho bebê, pois é uma ocorrência rara, assim como gêmeos juntos em humanos. Número 5. 180 milhões de anos de idade fóssil. Um dos maiores predadores que vagueou pelos oceanos quando os dinossauros dominaram a Terra foi encontrado em uma praia na Rutland Water Nature Reserve, no Reino Unido. O fóssil de 10 metros de comprimento pertence a um ictiosauro e tem quase 180 milhões de anos de idade. A forma destas criaturas é bem parecida com a dos golfinhos. Estes répteis são conhecidos como dragões marinhos na cultura pop, e seu tamanho varia entre 1 e 25 metros. A área onde o fóssil surgiu é de propriedade de Anglian Water, e eles agora procuram fundos para preservar e exibir os restos. Além de ser o maior, é também o fóssil mais completo do seu tipo. Pensa-se que seja o primeiro ictiosauro da sua espécie específica chamado Temnodontosaurus trigonodon, encontrado no Reino Unido. O fóssil é tão grande que o crânio rodeado de argila pesava 1 tonelada. Ele foi avistado por Joey Davis, um líder da equipe de conservação de Leicestershire e Roughland Wildfire Trust, enquanto uma rotina de drenagem de uma lagoa em fevereiro de 2021. Ele acha o fóssil absolutamente fascinante. De acordo com ele, é incrível que essa criatura já nadou nos mares. O paleontólogo Dr. Dean Lomax estudou milhares de ictiossauros e, em sua opinião, a Grã-Bretanha é o berço destes ictiossauros. Por mais de 200 anos, seus fósseis foram desenterrados aqui, mas o fóssil Roughland é maior do que qualquer outro. Atualmente, ele está sendo conservado para estudo e análise em um local não revelado em Shropshire. No entanto, ele será devolvido ao Rutland para exibição permanente. Número 6. Lula massiva. No início de 2022, uma enorme lula gigante ao vivo foi lançada às margens da praia de Ugu, em Obama, no Japão. Esta lula gigante rara é chamada de Architeuthis dux.
O pequeno gigante media cerca de 3 metros de comprimento e está sendo considerado pequeno para o seu tipo de comparação aí com as lulas de tentáculos maiores que já foram registradas para medir até 18 metros de comprimento. As autoridades perceberam imediatamente que esta não era uma descoberta comum, pois estas criaturas elusivas são conhecidas por morarem nas profundezas do oceano. Um Archaeopteryx dux lavando aí uma praia é um evento bastante raro. Seu estranho tamanho tem despertado o interesse de muitos pesquisadores do oceano. Essa lula massiva é considerada um excelente exemplo do gigantismo do mar profundo. A descoberta dessas enormes criaturas das profundezas do oceano só solidifica a teoria de que as criaturas que vivem nas partes mais profundas tendem a crescer significativamente maior do que seus parentes de águas rasas. Além do seu tamanho, estas criaturas também têm outras características fascinantes. Seus enormes olhos de bola de praia os ajudam a navegar pelos cantos escuros dos oceanos, enquanto nadam usando seus 8 braços e 2 longos tentáculos. Estas lulas gigantes têm um sistema nervoso complexo e cérebro, e os cientistas estão ansiosos para aprender mais sobre isso. Portanto, sempre que um gigante das profundezas do mar se lava na costa, ele cria ondas na comunidade científica dos oceanos. Número 7. Ossos da Morsa Antiga. Em maio de 1979, um residente local, Bill Waterhouse, estava dando uma caminhada de rotina na praia de Qualicum. Ele só esperava encontrar ostras e ameijoas para o almoço. No entanto, ele descobriu algo incrível na argila de Wisconsin, Early Wisconsin, perto da praia. Esta descoberta milagrosa mudou completamente o que sabíamos sobre a era do Pleistoceno. Ele notou algo que parecia um osso protuberante da argila da praia rochosa. Mas quando ele a puxou, ele descobriu o que ele pensava ser a mandíbula de um leão marinho. Bill pediu para sua filha levar aí o osso ao seu professor de ciências, o Sr. Graham Bird, que ficou perplexo com esse achado. Ele percebeu que não era um osso, era um fóssil. Todos os 3 voltaram para o local enquanto se movimentavam pela praia. Eles escavaram o local. Eles encontraram mais ossos fossilizados e finalmente perceberam que era um esqueleto quase completo de uma morsa da Idade do Gelo. A maioria dos ossos estava bem preservada. Especialistas explicaram que este esqueleto pertencia a uma morsa fêmea adulta. Ela foi chamada de Rosie Rambling Rosie. Um paleontólogo do Pleistoceno com o Museu Canadense da Natureza chamado Dick Harrington visitou o local da escavação. Os ossos foram então enviados para Ottawa e os cientistas de lá ajudaram a articular a morsa, colocando os ossos novamente juntos. Com a ajuda de datação por radiocarbono e estatigrafia, eles descobriram que ela tinha pelo menos 60 mil anos de idade. Após a análise, Rosie foi levada de volta ao museu e esteve em exposição lá entre 99 e 2010. Entretanto, agora, ela vive permanentemente na exposição da Idade do Gelo do Museu Canadense da Natureza. Número 8. Coral que se parece com cordas. Uma massa emaranhada que se parecia muito com uma corda amarela emaranhada, recentemente lançada à terra em uma praia do Texas. Mas acredite ou não, não é corda ou lixo. A estranha pilha de nós era na verdade uma variedade colorida de chicote marinho, que é um tipo de coral macio e flexível. Uma guia do Serviço Nacional de Parques chamado Rebecca Clausen encontrou uma dessas bolas de corda enterradas na areia na costa nacional da Ilha Padre, perto do Golfo do México. Ela postou uma foto disso no Facebook. Quase 500 espécies de gorgônias são encontradas nos oceanos do mundo, mas elas são mais abundantes nas águas rasas da região oeste do Atlântico, que inclui a Flórida, as Bermudas e as Índias Ocidentais. Estes chicotes marinhos ocorrem em muitas cores diferentes, incluindo vermelho, amarelo, laranja, violeta, lavanda e também roxo. No entanto, os que se lavam nas praias são geralmente vermelhos ou amarelos. Sea Whip é o nome dado a vários gêneros de corais macios pertencentes à ordem Gorgonacea, mas a espécie que frequentemente aparece nas praias norte-americanas é um chicote do mar colorido chamado Leptogorgia virgulata. Os coloridos chicotes marinhos tendem a viver mais perto da costa e a L. virgulata habita águas tão ao norte quanto a Nova Jersey. A cor desses chicotes vem de colônias de pólipos que se aglomeram e secretam proteínas que formam o esqueleto de cor escura. Estes pólipos se alimentam principalmente de plâncton, e caules, em forma de chicote que eles formam, podem crescer até 3 metros de comprimento. Número 9. Patos de borracha. Em 1992, um container de navio de carga, de alguma forma, caiu no Oceano Pacífico Norte. Este acidente levou ao despejo de mais de 28 mil patos de borracha e outros brinquedos de banho na água. Esses brinquedos estavam indo da China para os Estados Unidos. Na época, as correntes tiraram todos estes brinquedos de borracha. As notícias diziam que alguns brinquedos eventualmente chegaram ao Maine e outras praias aí do Atlântico. Um jornalista chamado Donovan John fez sua missão de rastrear os movimentos desses patos flutuantes. Ninguém poderia adivinhar que estes patos ainda estão nadando nos oceanos do mundo quase 20 anos após o incidente. Estes patos estão sendo aclamados por revolucionar nosso entendimento das correntes oceânicas. Os patos foram abandonados no mar.
Estes patos se banharam nas margens do Havaí, Alasca, América do Sul, Austrália e até mesmo no noroeste do Pacífico. Alguns encontrados até mesmo congelados no gelo ártico. Alguns também chegaram à Escócia e Newfoundland, no Atlântico. Estes patinhos foram apelidados de Friendly Floaties pelas pessoas dedicadas que acompanham seu progresso. Curtis Ebbsmeyer, oceanógrafo, aposentado e fã de floaty, tem um site dedicado a estes patos e também às pessoas que encontram patos nas praias de todo o mundo. Os mais estranhos destes populares floaters são os 2.000 que ainda circulam nas correntes do Giro do Pacífico Norte, que também abriga o Great Pacific Ocean Garbage Path, uma enorme ilha de detritos flutuantes, em sua maioria plásticos. Número 10. Harley Davidson. Essa moto Harley Davidson, de aparência enferrujada, surgiu na costa da Ilha Graham, na Colômbia Britânica, no Canadá. Acontece que ela foi varrida para o Oceano Pacífico pelo destrutivo tsunami japonês que atingiu o país no ano de 2011. A moto em si vem originalmente de Miyagi, um lugar no norte do Japão. E, de alguma forma, a água a levou até o Canadá, o que é um golpe para a nossa cabeça. Segundo estimativas modernas, mais de 1,5 milhão de toneladas de detritos entraram no oceano como consequência do tsunami. O que é estranho é que esta robusta e infame motocicleta conseguiu sobreviver a toda a longa viagem de 4.000 milhas do Japão até a costa canadense. De acordo com relatos, a pessoa que descobriu na praia tentou o seu melhor para localizar o proprietário e devolver o seu precioso veículo. Com a ajuda do número VIN, ainda intacto, o proprietário da motocicleta chamado Ikuo Yokohama foi rastreado. A empresa Harley Davidson ofereceu a ele uma moto novinha em folha no lugar desta, pois restaurá-la significava substituir 99,9% da moto. Ikuo, no entanto, recusou o presente. O homem tinha acabado de explorar em uma praia isolada e fez esta notável descoberta. A moto estava, na verdade, dentro de um container e foi registrada na província de Miyagi, uma das áreas atingidas pelo tsunami de 2011. É o modelo Harley Davidson Night Train, de 2004. Provavelmente sobreviveu à viagem de taxação porque o container que o transportava estava isolado, o tornando assim flutuante. Agora, ela é mantida no Museu Milwaukee Harley Davidson. Número 11. Um submarino alemão. Os destroços de um submarino alemão da Guerra Mundial estão reaparecendo lentamente em uma praia no norte da França, quase depois de um século sendo enterrados na areia. Os restos da UC-61 estão saindo da areia movediça de Wissant, perto de Calais. Este submarino foi encalhado lá em julho de 1917. O navio foi, na verdade, inundado pela sua própria tripulação e abandonado, e na década de 1940 foi completamente enterrado na areia. 2 seções do submarino afundado se tornaram agora visíveis na maré baixa, a quase 100 metros das dunas. Devido ao ressurgimento do submarino a este lugar, ele está se tornando uma atração turística novamente, mas o prefeito local especulou que o submarino pode não ficar visível. De acordo com Bernard Breck, o prefeito de Wissant, o naufrágio se torna brevemente visível a cada 2 ou 3 anos, e esta aparência depende das marés e do vento que desloca a areia. Entretanto, há uma chance de que uma rajada de vento mais forte possa fazer com que o naufrágio do submarino desapareça de vez. Mas um guia turístico local, Vincent Smith, acha que o vento e as marés podem expor ainda mais a UC-61. Estes submarinos alemães, também chamados de submarinos U-boats, foram usados para atingir a navegação aliada durante a Primeira Guerra Mundial e foram responsáveis pelo afundamento de centenas de embarcações. De acordo com historiadores, a UC-61 em Wissant foi creditada pelo afundamento de cerca de 11 navios, seja disparando torpedos ou minas poderosas. Em sua última viagem, o navio foi entregue pelos 26 tripulantes às autoridades francesas a caminho do Boulogne-sur-Mer e Le Havre para a coleção de minas. Número 12. Milhões de medusas. Uma espécie particular de água-viva conhecida como água-viva marinheira tem sido notícia recentemente. Milhões destas medusas se lavam em praias ao redor do mundo e perecem. Seu nome científico é Velella velella. E elas flutuam perto da superfície do oceano. Elas têm uma pequena vela nas costas que apanha ventos e ajuda a empurrá-las de um local de alimentação para outro. Devido às mudanças nos padrões de vento durante diferentes estações, colônias maciças destas medusas acabam encalhadas nas margens ao redor do mundo. Algumas dessas colônias encalhadas são constituídas de milhares de indivíduos, mas outras podem incluir milhões de Velella velella. Então, por que algumas dessas medusas encalhadas são muito enormes e maiores que outras? De acordo com um estudo publicado em março de 2021, os maiores eventos de encalhe ocorreram durante os anos com temperaturas da superfície oceânica recordes. Isso é impulsionado por um fenômeno chamado a bolha. A bolha realmente aquece a superfície da água no Oceano Pacífico e leva à formação de colônias maiores de Velella no mar.
Agora, quando os ventos mudam, essas grandes colônias acabam na costa, espalhando as praias com cadáveres de milhões de medusas mortas. Velela é um gênero monoespecífico de hidrozoários na família Porpitidae. Cada indivíduo aparente é uma colônia de hidroides, que mede menos de 7 centímetros de comprimento. Estas são na sua maioria de cor azul profundo e, como a maioria dos outros cnidários, a velela também é carnívora. Felizmente, seus nematocistos são benignos aos humanos. Caso contrário, a carne humana também se tornaria alimento para esta estranha criatura. Especialistas têm advertido que estas mortes em massa vão continuar e até aumentar com a escalada do aquecimento global no futuro. Número 13. Bolas de neve. Em novembro de 2016, milhares de bolas de neve apareceram em uma praia da Sibéria do nada. Estas bolas estranhamente sólidas foram formadas pelo vento e pelo clima frio. Elas foram manchadas no trecho da costa russa do Círculo Ártico. A descoberta dessas bolas é um achado raro e quase impossível. A natureza definitivamente tem sua maneira de fazer bolas de neve perfeitamente redondas, mas não é muito frequente que as pessoas se deparem com elas. Os moradores do Golfo de Ob definitivamente ficaram atônitos com esta visão estranha e bonita. Estas esferas geladas haviam coberto quase 18 quilômetros da costa. Seu tamanho variava, desde uma bola de tênis até quase 1 metro de diâmetro. Estas são formadas por um raro processo ambiental, onde pequenos pedaços de gelo se formam e são roladas pelo vento e pela água. E, eventualmente, esses pequenos pedaços acabam se tornando bolas de neve gigantes. Os moradores locais ficaram bastante animados com estas bolas e tiraram fotos com elas. Um fenômeno similar foi testemunhado anteriormente no Golfo da Finlândia, em dezembro de 2015, e no Lago Michigan, em dezembro de 2015. Sergei Lysenkov, o secretário de imprensa do Instituto de Pesquisa do Ártico e Antártico, explicou em uma entrevista que, como regra geral, primeiro há um fenômeno natural primário, o gelo de lama ou slub ice. Em seguida, vem uma combinação dos efeitos do vento, a camada da linha de costa, a temperatura e as condições do vento. E juntos, esses fatores contribuem para a formação dessas bolas. Número 14. Kinder Egg Fest. Em janeiro de 2017, milhares de ovos de plástico se espalharam pela ilha alemã Wadensee de Langenhug após uma forte tempestade. Estes ovos vieram de um navio dinamarquês que relatou ter perdido contêineres durante a tempestade. Kinder Ovo com pequenos brinquedos de plástico dentro é um brinquedo extremamente popular na Alemanha. As crianças em Langenhug ficaram encantadas em encontrar tantos ovos e alegremente ajudaram a limpá-los. A emissora de TV alemã NDR relatou que a maioria dos ovos de plástico havia se lavado no lago oriental da ilha. A costa parecia repleta de legos, sacos plásticos, rodas, peças de móveis e até mesmo carrinhos de bebê. Os moradores da ilha estão ansiosos para limpar a praia e se livrar de todo o lixo. Estes ovos, no entanto, foram uma visão encantadora tanto para crianças quanto para adultos. Estas crianças não poderiam ter ficado mais felizes com todos os brinquedos que encontraram dentro destes ovos. O prefeito da comunidade local declarou que os brinquedos eram livres de impostos e encorajou as crianças a coletarem quantos quisessem. E com isso se tornou o ganho das crianças de Langenhug. Número 15. Vômito de baleia. Charlie Smith, um garoto de 8 anos de idade, descobriu um incrivelmente raro e inestimável pedaço de vômito de baleia em uma praia de Dorset. Ele encontrou o caroço pesando cerca de 600 gramas em um pedaço de algas marinhas na Hengistbury Head, em Bournemouth. O vômito de baleia também é chamado de âmbar cinzento. O garoto disse que achava que era apenas uma pedra normal quando a encontrou. Ele procurou na internet com seu pai e eles perceberam que tinham encontrado uma forma rara de vômito pertencente a um cachalote. Ambergris é encontrado nas vísceras dos cachalotes e é um componente de perfume popular. É uma raridade e, portanto, procurado por muitos. Ele pode flutuar no oceano por anos antes de se lavar em uma praia. O Sr. Naismith, de Christchurch, declarou que o caroço descoberto pelo garoto tem cerca de 20 anos de idade. Foi dito a ele que a pedra vale 40 mil libras. Tem sido comparada ao ouro flutuante. Em tempos idos, era usada para fazer perfumes e alguns remédios também. Era um excremento natural que a baleia usa como auxiliar de digestão e a expulsa de seu abdômen. A principal fonte de alimento do cachalote é a lula gigante, e os bicos desta lula foram encontrados dentro do pedaço de âmbar cinzento. É inicialmente uma matéria de cheiro suave, mas, enquanto flutua no oceano, a exposição ao sol e à água salgada a transforma em um pedaço liso de rocha cerosa, compacta com um cheiro doce. Você, inclusive, já encontrou algo estranho ou extraordinário em uma de suas caminhadas aí na praia? Conte pra gente então nos comentários abaixo.